Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. No programa da semana passada, conhecemos mais de perto a posição da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, diante da crise hídrica e também a visão do projeto Waterlution, que forma jovens líderes para atuarem na valorização da água, além da visão do The Nature Conservancy, que é sobre a centralidade dos recursos hídricos e uma introdução ao recém-lançado relatório do IPCC. Hoje concluímos esse debate, trazendo um aprofundamento sobre como as evidências reveladas pelo relatório do IPCC afetam o nosso cotidiano aqui no Brasil e no restante do mundo também. Continuam conosco Sheila Guevara, diretora da Associação Brasileira do Agronegócio, Igor Vieira, coordenador do programa do Will Brasil da Waterlution, e o professor Humberto Alves Barbosa, pós-doutor pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e um dos participantes do AR6 do relatório do IPCC. Olha, eu vou trazer mais um convidado para essa nossa conversa, um depoimento bem bacana do arquiteto e urbanista José Bueno, que é cofundador do projeto Rios e Ruas. Olá, meu nome é José Bueno, eu sou arquiteto e urbanista pela Universidade de São Paulo. Sou um dos fundadores, junto com meu parceiro Luiz de Campos, geógrafo, de uma ação que nós batizamos como Rios e Ruas. E estamos muito lisonjeados em sermos trazidos para esse debate, aqui na presença da Sheila, do Humberto, da Dom. Queremos agradecer ao pessoal do Capital Natural, da TV Bandeirantes, em nos convidar para trazer um pouco do nosso olhar, da nossa perspectiva sobre essa temática tão relevante e tão urgente que é a crise hídrica. E, mais que tudo, essa reflexão se é hídrica essa crise ou se é uma crise humana. Se é uma crise social, uma crise de gestão, uma crise de consciência, uma crise cultural talvez. Talvez nós sejamos a causa dessa crise. Talvez não, temos certeza de que o humano, a forma como nós temos vivido, como nós temos convivido, as escolhas que estão sendo feitas, os modelos de desenvolvimento que temos adotado, são responsáveis centrais na crise que a gente vive hoje, das águas, da crise ambiental, das mudanças climáticas, do desmatamento, do aquecimento global. O ser humano está no centro desse problema e no nosso trabalho, de certa forma, a gente traz as pessoas para dentro, para próximo dessa questão, não como vítimas de uma situação causada por alguém, mas nós somos esse alguém. E a gente acredita que, pela nossa experiência, que só a informação, só o conhecimento teórico, os dados não são suficientes e não serão para gerar a transformação cultural necessária para a gente ter um novo modelo de cidade, um novo modelo de organização social. Então, as experiências vibrantes, emocionantes, muitas vezes poéticas, lúdicas, seduzem as pessoas a se engajarem como corresponsáveis do futuro que nós queremos deixar para as próximas gerações. Talvez eu não veja essa cidade ou esse planeta do jeito como eu gostaria de ver. Eu estou com 61 anos, mas eu tenho 2 filhos, eu tenho uma neta, muitos que estão nos ouvindo talvez estejam nessa mesma situação, já terem vivido, já terem tido uma experiência produtiva, de realização, mas nós somos passageiros e vamos deixar essa cidade, vamos deixar esse planeta para os próximos. E é por essa geração que a gente tem trabalhado, por uma perspectiva de coexistência entre o que é urbano e o que é natural, entre rios e ruas. Herdamos uma cidade que excluiu essas águas, que sonegou a presença dessa riqueza hídrica. São Paulo, muitos já sabem, tem milhares de quilômetros no seu município, quase 5.000 quilômetros de cursos d'água, mais de 500 rios soterrados, maltratados, esquecidos, poluídos, e nós somos parte desse drama, dessa tragédia. E envolver a população tem sido assim a nossa tônica, encantar essas pessoas com a responsabilidade de refletir sobre o modo como nós nos transportamos, como nós trabalhamos, como nós produzimos, como nós convivemos, como nós consumimos água, e a gente está contente a temática ela é muito complexa,
ou seja, a gente não vai conseguir abraçar todos os aspectos. Imagino que esse debate de hoje, ele cumpre esse papel de apresentar a complexidade e, mais que tudo, a corresponsabilidade de cada cidadão e de cada cidadã. A gente tem uma pergunta a ser respondida, se sempre nos colocam se é possível uma mudança, do que depende, depende de uma decisão, depende de uma mudança de governo. A gente acredita que a transformação não vai vir por decreto. Eu não sei quanto tempo ela leva, mas a gente tem certeza que ela vai depender de todos nós, de milhões de pessoas. E isso está no coração do nosso trabalho, que é sensibilizar, envolver politicamente cada cidadão na questão da gestão da natureza dentro da nossa cidade. E espero que tenha sido uma pequena contribuição para esse debate tão rico, tão necessário. E mais uma vez agradeço a todos que estão por aqui. Abraço. Nós aqui agradecemos, José Bueno. Humberto, o projeto Rios e Ruas, aliás, tem um levantamento muito interessante que mostra que em São Paulo, o José citou São Paulo, mais de 20% de seus rios estão sob asfalto. Eu moro no bairro da Vila Madalena, que fica na zona oeste da capital paulista, e bem na saída da minha rua tem um córrego e lá tem uma placa. São Paulo tem quase 300 rios e córregos soterrados por conta da ação humana. Qual a nossa culpa nessa história toda? Obrigado pelo convite. Bom, há uma relação muito clara hoje da questão do ciclo da água, né, o ciclo hidrológico, com a situação em que esse planeta hoje, a gente atingiu essa temperatura acima do que estava previsto, do que se esperaria em 1850, de 1,1 graus. Isso traz consequências bastante significativas. Hoje a gente considera, dentro da perspectiva do IPCC, uma temperatura de 1,1 graus. Mas todas as nossas ações, elas respondem a uma ação de uma temperatura de 2,9 graus Celsius. Isso significa que a quantidade de emissões e de como as nossas atividades econômicas juntas trazem uma incerteza e, de certa forma, pontos de inflexão que a gente desconhece hoje do ponto de vista do que a ciência tem colocado através dos seus artigos científicos revistos por pares. Isso certamente se aplica também a todos os ecossistemas brasileiros. Isso também se aplica aos centros urbanos, que são sistemas vivos. A gente tem que entender como sistemas vivos. E aí a gente, às vezes, até para compreensão do público, para que as pessoas possam ter a dimensão da mudança ambiental que passamos, de quanto nós temos contribuído para essas alterações, é importante fazer sempre uma analogia, para que o público entenda. Hoje, a gente olha as cidades, a gente olha os ecossistemas, e quando eu olho as cidades, principalmente cidades no porte de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as grandes capitais na costa leste do Brasil, o que chama a atenção? São organismos vivos, porém doentes. Doentes no sentido que as suas artérias, né, vamos colocar assim, as suas artérias são os rios poluídos. Se você olha a poluição dos rios, que de certa forma atravessam essas grandes cidades, estão poluídos. Você tem doenças de pele. O que seriam essas doenças de pele? Seria o lixo, né? Sujeira. Você vai nos centros urbanos, o que mais você percebe é a sujeira. Você tem a falta de áreas verdes. Aí você tem as doenças respiratórias. É significante, né? Você tem a quantidade de poluição hoje em função das nossas atividades econômicas, principalmente no uso do carro, a quantidade de material particulado hoje na atmosfera, isso principalmente em períodos secos, em períodos de inverno. Isso tudo coloca luz de quanto o nosso desenvolvimento econômico ele está colocado em certo questionamento, né? Como eu falei, a temperatura real hoje, acima de o que a gente consideraria 1850, um período pré-industrial, como referência, período de neutralidade, se a gente olha hoje, projeta isso para
né? Vamos dizer que eu estivesse no futuro e projetasse hoje para 2021, embora o IPCC, a partir de suas pesquisas, né, o levantamento, essa compilação de 14 mil revisões de artigos publicados em revistas, chega à conclusão de que nós aquecemos esse planeta 1,1 graus. Mas não é essa a temperatura. A temperatura hoje está próxima de 3 graus. E nessa temperatura, os pontos de inflexão eles estão cada vez mais colocando em xeque todo o ciclo da água, todo o ciclo hidrológico. Por exemplo, se você pegar a estação meteorológica da Universidade de São Paulo, né, do Instituto do IAG, que é o Instituto de Agronomia e de Ciências Climáticas, ela resiste a temperaturas e informações meteorológicas desde 1933. O que você observa como um indicador, né? O que essa série de 1933 da Universidade de São Paulo nos mostra? Que os extremos, desde 1950, eles aumentaram. Os extremos climáticos, principalmente associados ao ciclo hidrológico. O IPCC, ele traz isso nesse primeiro relatório, nessa primeira parte, o aumento, a frequência e a intensidade dos extremos climáticos, principalmente do ciclo hidrológico, ou seja, secas e cheias. Se vocês olharem estatisticamente, isso o pessoal da Universidade de São Paulo já deve ter trabalhado com essas análises, você vê a partir de 1950 as amplitudes, né? Como seria a medição cardíaca, a medição de como esse paciente está. Aumentou essa frequência entre os máximos e os mínimos. As chuvas de São Paulo, do centro-sul, elas são concentradas principalmente de dezembro, janeiro e fevereiro. Começa antes, mas o pico de janeiro, dezembro e fevereiro. Há um outro pico menor, que é o período de inverno, que vai de junho, julho, agosto. Chove menos. Então temos dois picos, mas se a gente olhar as extremidades do pico principal, desde 1950, chama muito a atenção de como esse paciente ele passa por uma situação crítica. Ou seja, o ciclo de secas e enchentes, e principalmente isso não segue uma lógica linear, né? Quando a gente fala nesse equilíbrio do ciclo hidrológico, linearidade é a última coisa que a gente está levando em consideração. Bom, aí eu pergunto, e isso tem relação com os nossos ecossistemas? Há trabalhos científicos que possam jogar luz nessa questão dos ecossistemas? Aí eu trago dois bons exemplos. Eu pego a região mais suscetível, a região mais passível de influência da ação humana. Qual é? A região semiárida brasileira, principalmente o semiárido nordestino, ou seja, a região da Caatinga, do ecossistema. O que acontece nessa região? A gente tem dentro do ciclo hidrológico, como eu falei, de 1845 até o presente, secas que são naturais. Porém, a gente tem percebido e foi registrado a maior seca do Brasil 2012-2017, com consequências e impactos nesse ecossistema. Por exemplo, a degradação. Qual é a forçante dessa degradação desse ecossistema fragilizado? É o desmatamento. O desmatamento ele é utilizado não só como uma prática para a agricultura, né? Isso remete desde a época do algodão e sisal, e mais recentemente com a agricultura de sequeiro, uma agricultura que depende das condições de tempo, das condições meteorológicas, até você ter outros processos como a extração mineral. A remoção do solo, hoje a remoção do solo em regiões de terras áridas, que subtende-se regiões semiáridas, áridas e subúmidas secas, é milhões por hectares por ano. E isso acontece no Nordeste. Então, a gente tem uma componente da matriz energética, a lenha da caatinga sendo retirada, o solo sendo retirado. Qual é a consequência para esse paciente? Qual é o impacto? Desertificação. A gente tem hoje 13% do território brasileiro desertificado. Isso é grave. Eu vou deixar essa informação e vou para a Amazônia. A gente vai para a Amazônia e a gente começa a estabelecer, porque muitos dos trabalhos hoje já estabeleceram essa relação muito clara entre a Amazônia e a umidade
e os sistemas meteorológicos que carregam essa umidade para a região sudeste do país. A gente tem os piores índices de taxa de desmatamento da Amazônia nos últimos anos. Isso é crítico. O desmatamento da Amazônia é extremamente crítico hoje para o desenvolvimento do Brasil. E ela tem várias componentes, né? A principal ali desse desmatamento, ela tem desde a agricultura, e eu não quero jogar aqui uma questão, a agricultura de baixo carbono, certamente ela tem um papel muito mais sustentável do que o que eu estou colocando aqui, ou seja, a gente está falando de uma agricultura de alto carbono, ou seja, aquela agricultura destrutiva e um pouco de especulação territorial nessa ocupação e o uso dessa floresta, que tem um papel importante. Porque ela não é só... O que é fundamental? É exatamente essa ligação entre o solo e a atmosfera. O solo, ele é um mecanismo vivo e ele é extremamente importante na questão da manutenção da umidade do solo. Essa umidade do solo, ela vai, de certa forma, alimentar essa floresta vai forçar com que o mecanismo de evaporação do solo e da transpiração da vegetação, conjuntamente à evapotranspiração, jogue umidade na atmosfera. E o padrão de circulação vai levar essa umidade de volta para essa região através de circulações, e a Cordilheira dos Andes é uma barreira que vai garantir esse fluxo. É o caminho, é o rio. Tá? É a esteira que vai trazer isso. E, de certa forma, a gente está cortando, a gente está tirando esse combustível. E aí traz exatamente o que o Pablo tinha colocado nessa questão da segurança hídrica. A segurança hídrica hoje é um indicador de segurança climática. A gente tem que entender isso muito claramente, não só do ponto de vista ambiental, social, econômico, mas do ponto de vista capital, das indústrias, do investimento. O cara que quer investir hoje, isso está muito claro nos países da Europa e dos Estados Unidos. Há indicadores, há índices hoje, índices econômicos em bolsas de valores na Europa e nos Estados Unidos, que está sendo utilizado o índice de água. Então, a segurança hídrica é uma gestão hídrica. Essa gestão hídrica, ela é de planejamento, é você utilizar o conhecimento científico. Tem recursos? Certamente vai precisar de recursos. A gente tem essas condições hoje? Tem. Talvez eles não estão sendo, de certa forma, levados para essa direção, mas a gente tem o conhecimento científico, a gente precisa do recurso financeiro para que essas ações de mitigação, essas ações de adaptação que estão sendo colocadas pelo IPCC sejam implementadas como gestão pública, mas também pela indústria. A indústria já, de certa forma, vê a necessidade de adotar esses índices, essa questão de uma segurança hídrica como indicador da segurança hidrológica. E daí a gente vê a qualidade da água, é um indicador, e foi colocado muito claramente como essa questão da qualidade da água, a qualidade do solo, são indicadores que, de certa forma, vai melhorar essa situação do paciente. E isso chama por uma questão. Ou o custo da inação vai trazer uma certa insegurança política, uma insegurança econômica, que talvez isso vai tornar as nossas vantagens enquanto a produção agrícola, que responde 22% do produto interno bruto, uma certa fragilidade no nosso sistema econômico. Então, a gente começa a tomar essas ações de forma planejada para que a gente não venha sofrer consequências econômicas no sentido que a gente traz, que é a incerteza. Nenhum mercado, a indústria, governo, ninguém, eu, você, ninguém quer trabalhar com incerteza. Eu não posso fazer um planejamento de 6 a 8 meses sem ter uma estabilidade no sentido da segurança hídrica. A gente colocou claramente, a água é fundamental. E nesse sentido, eu acho que as políticas públicas, há que a sociedade civil colocar muito mais pressão nesse sentido e não esperar apenas que decisões de tomadores de decisões, de agências governamentais, nos norteiem em que direção também. A gente não está indo na direção correta, isso é visível e é fácil. O paciente está numa situação de UTI e é grave. E as nossas ações,
vai refletir não só a forma de como a gente a escolha nos alimentos, como a gente também usa o carro, quais são as nossas políticas. Então, eu não queria ser muito pessimista, porque normalmente o IPCC, até às vezes, eu acho que ele está sendo até muito conservador, porque tem nessa equação de complexidade desse sistema os pontos de inflexão. E esses pontos de inflexão, eles caem exatamente na questão do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, ele vai determinar os países que vão estar na frente em termos de desenvolvimento. A gente precisa entender que a água, ela passa por todos os setores e ela é um dos objetivos da sustentabilidade. Né? O desenvolvimento sustentável passa pela água. Os 17 metas, os 17 objetivos, a água ali, se você observar, é o ponto crucial que interliga todos, porque a água também vai trazer insegurança alimentar. Quando eu tenho 17% do território brasileiro desertificado, eu tenho um descompasso entre o que a Convenção das Nações Unidas de combate à seca e à desertificação e o IPCC quer garantir a salvaguarda alimentar de 9 bilhões de habitantes daqui a 2050, com a produção de 70% dos alimentos para alimentar essas quase 10 bilhões de habitantes em 2050, é difícil, né? Você não olhar isso de uma forma holística, conectada, de como a desertificação, de como a degradação dos ecossistemas se conectam economicamente. Sheila, para a gente encerrar essa conversa, o Humberto citou o protagonismo de alguns países também. Eu citei em algum momento da nossa conversa aqui que o ano de 2021 foi um momento de virada na discussão climática. Tivemos a cúpula de líderes sobre o clima, teremos Glasgow no fim do ano, na COP26, e uma série de outros encontros também, mesmo em meio à pandemia. E mesmo em meio à pandemia, o agronegócio brasileiro se manteve como um negócio bem respeitado no mundo todo, continuou crescendo economicamente falando. A falta de protagonismo do Brasil nesse momento chega a atrapalhar a discussão do agronegócio nesse ponto, na crise climática, na crise humana, na crise hídrica também. E o que dá para ser feito com relação a isso nos próximos anos? Estou aqui pensando, né? São tantos insights super positivos que a gente recebeu aqui. Acho que da fala, resgatando aqui do José Bueno, sobre o futuro que queremos, né? Qual que é o futuro que queremos e o futuro que precisamos. Desde a Rio+20, eu tive a oportunidade de participar da construção do documento que deu base para os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em que a água é super importante e uma série de outras questões. Acho que o futuro que queremos 2040, 2050, ele precisa ser construído todos os anos, né? O agro, então, precisa ter um olhar geracional, um olhar de longo prazo que englobe todos esses desafios, né, que a gente veio conversando e que principalmente nos permita aí fazer essa diferenciação. O Dr. Humberto trouxe o assunto do desmatamento, né, e ele mesmo já fez ali uma importante diferenciação entre a atividade destrutiva, a atividade ali especulativa e a atividade que na verdade, a agricultura de baixo carbono, que é o que vai nos permitir chegar, né, nesse olhar geracional, que é o futuro que queremos, o futuro que precisamos é uma agricultura de baixo carbono, é uma agricultura regenerativa, e que hoje já está em prática. Se a gente for falar, hoje 99% das 6 milhões de propriedades que a gente tem no Brasil hoje anda dentro da lei, né, implementa aquilo que precisa, e o que a gente precisa é ter um olhar de trabalhar e quase que tirar fora esse 1% que não está adequado, que seja aí que seja endereçado, né? Acho que isso vai fazer com que a gente tenha um protagonismo, que a gente consiga mostrar o que os 99% que está trabalhando, que está fazendo, que está empenhado, que tem um olhar do futuro que a gente precisa, não seja aí contaminado pelas atividades irregulares e inadequadas do 1%. Essa diferenciação
Pablo, acho que vai fazer com que a gente mantenha esse protagonismo internacional e consiga compartilhar o que de fato está acontecendo, né, aqui no dia a dia e aterrissando, né? Acho que o Igor trouxe essa questão do aterrar, mostrando o que de fato, na prática, né, tem acontecido com a esmagadora maioria do agro e cada vez mais saindo com essa percepção do exploratório, do especulativo, daquilo que não nos representa. Olha só, eu vou ter que encerrar essa conversa por aqui, mas queria agradecer a todos que estiveram conosco nessas 3 semanas. Foram diversas aulas sobre a integração do sistema climático ao sistema hídrico e como o agronegócio depende deles. Pode e já vem trazendo impactos positivos para tudo, se for pensado de maneira integrada. Conversamos ao longo dessas 3 semanas com Sheila Guebara, diretora da Associação Brasileira do Agronegócio, o Igor Vieira, coordenador do programa do Will Brasil da Waterlution, Humberto Alves Barbosa, pós-doutor pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e um dos participantes do AR6 do relatório do IPCC, Samuel Barreto, gerente nacional de água da The Nature Conservancy Brasil, Dawn Fleming, diretora do Will Brasil, e José Bueno, arquiteto urbanista e cofundador do projeto Rios e Ruas. Continue conosco, uma ótima semana pela frente.